Não recomendado para menores de 18 anos. Este livro contém linguagem obscena, erótica e depreciativa, gestos obscenos, insinuação de sexo e masturbação, consumo de drogas ilícitas ou lícitas, nudez, mas sem no frontal, violência com requintes de crueldade apresentada de forma divertida, vítimas em estado de agonia, tortura, estupro, mutilação, abuso sexual, valorização da beleza física como imprescindível para uma vida feliz e muitas outras coisas do gênero. Portanto, se você se sente chocado com algum desses conteúdos, nem pense em abrir esta obra, mas saiba que seria muita frouxidão da sua parte. E é assim que somos introduzidos a The Boys. Então hoje, esse é o primeiro vídeo dessa série. Eu vou trazer aqui para vocês The Boys tocando o puteiro, ou como eles mudaram o título para não serem cancelados, né? O nome do jogo. Primeiro volume dessa saga maravilhosa. E é isso aí, vem comigo. Então vamos lá. Começando a história, né? Ela é um pouco parecida com a série que a gente vê na Amazon Prime, com algumas poucas diferenças, né? Por exemplo, o Huey. Como vocês podem ver, o Huey seria esse personagem aqui. Na série ele é mais jovem. O ator que é inspirado nesse personagem do Huey, ele faz o pai do Huey na série, né? Enfim. Então a história começa com o Huey com a sua namorada. E da mesma forma que ela é brutalmente assassinada e sobra só os braços dela, não é diferente com a HQ. O que muda é que o A-Train atropela ela na série. Na HQ, a diferença é que o A-Train joga um vilão, um super vilão, por cima dela. E tem aquela cena trágica. Então assim já começa a história, né? Já traumatizante, já brutal, gore, com requintes de violência. E assim começa a história do The Boys e do Huey Mijão, como ele é conhecido nessa HQ. Então essa HQ é uma HQ de introdução no mundo do The Boys, como o próprio título já sugere, né? Os rapazes, eles são os protagonistas, obviamente, né? Então os vilões vão ser os supers, eles brigam contra os supers, mas diferente da série, eles não focam muito nos supers, né? Tem uma hora ou outra que tem uns arcos deles lá, dos outros super-heróis, mas a HQ em si ela é focada mais nos 5 personagens principais, os protagonistas. O Huey Mijão, o Billy Bruto, ou o Carniceiro, o Francês, o Leitinho de Mamãe e a Fêmea das Espécies. Porque sim, é chamada de fêmea justamente porque ela é um The Boys, entendeu? É mulher, mas faz parte dos rapazes, então ela também é um rapaz. Não sei se deu para entender. Enfim, então a história já começa assim, o Huey sendo traumatizado, aí depois chega a porra do conglomerado. O conglomerado é nada mais, nada menos do que a associação, a empresa, os vagabundos de terno que cuidam dos supers, né? E como eles sabem que eles são perigosos, que eles fazem merda no mundo inteiro, eles oferecem uma propina para a vítima, né? Para ficar de bico calado e não contar a realidade, né? O que os supers realmente fazem de verdade. O mundo, grande parte dele é enganado, pensam que os supers são realmente heróis, mas não são heróis, só são supers. E eles são um perigo. E como o Billy Bruto mesmo diz, é aí que entram os rapazes. Eles estão lá para botar os caras na linha. Essa é a ideia, esse é o plot do The Boys. Só que claro que cada um vai ter um arco, cada um vai ter uma história top, foda. E eles têm aqui uma pequena introdução. Então, o Billy Bruto, ele tava na moita, ele tava de molho por um tempo. Ele parou de fazer o trabalho que ele fazia na CIA, né? Dos rapazes, de ir atrás dos supers e coisa e tal. Porém, depois ele decide voltar à ativa. E quando ele volta à ativa, ele precisa de um novo membro. Porque o membro antigo, o Mallory, saiu. Mais tarde, nos outros volumes, é explicado por quê e depois eu vou explicar também, agora não. Então eles precisam de um novo integrante. E aí que entra o Huey. O Huey vai ser o novato. Então, como ele trabalha na CIA, o Billy Bruto tem acesso a várias informações. Ele fala com a... Como é o nome da vagabunda? Riley, sei lá. Esqueci o nome dessa canga. Enfim, ele come ela.
E aí, ele também tem um enviado lá que tem os acessos aos dados, às informações da CIA, que é o macaco, ele chama ele de macaco, me esqueci o nome dele. Então ele chega lá nos arquivos, ele diz que vão voltar às ativas, ele avisa para todo mundo que eles vão estar de volta, que ele vai reunir os membros antigos, com exceção do Mallory, e depois vai atrás do Huey para recrutar ele. Então o francês, como o nome próprio sugere, ele é um francês. A fêmea, ela veio lá do Japão, foi fruto de umas experiências que só mais tarde vai mostrar a origem dela nas outras HQs. Resumindo, o francês e a fêmea, eles são a força bruta do time, né? Eles são violentos pra caralho e fortes são uma porra. O Leitinho da Mamãe, ele é o mais organizado, por mais que o Billy Bruto seja o líder da equipe, o Leitinho de Mamãe, ele é o que organiza as coisas, é o que deixa tudo na linha, é o que faz tudo bonitinho, sair perfeito, né? O trabalho sai bem. Mas todos eles descem a porrada no Super, independentemente. Só que o Billy Bruto, como ele é descrito nas próprias HQs, Deus tem a piedade do Super que se encontrar com o Billy Bruto. Então acho que um dos personagens que é o mais diferenciado da série para HQ é o Huey. O Billy Bruto, tanto na série quanto na HQ, ele é inglês, né? Ele é britânico. Mas o Huey na série ele é americano mesmo, igual o Leitinho de Mamãe. Mas na HQ não, ele é escocês. Então o Billy Bruto vai viajar até a Escócia, né? Ele encontra os registros dele nos dados da CIA. E ele fala, olha cara, sendo bem franco, eu conheço você, entendeu? Eu sei quem você é, eu sei o que aconteceu com a sua namorada, eu sei que tá uma merda, eu sei que você não aceitou o dinheiro que os caras ofereceram pra tu ficar calado. E eu passei por algo parecido e eu queria que você fizesse parte do meu time, onde a gente coloca esses caras na linha. Eu acredito que você vai ser ideal nesse time. E o cara fala, mas como é que eu vou entrar nesse negócio aí, sendo que eu não tenho experiência nenhuma, tipo, eu nunca trabalhei com nada parecido sobre isso. E o Billy Bruto simplesmente fala, cara, isso aí é só uns detalhes e você pega depois. Porque o que eu quero é alguém que sentiu na pele. Eu acho muito foda isso, tá entendendo? Porque assim, a pessoa que sentiu na pele, ela não vai voltar atrás. E o Billy Bruto sabe disso. Então ele fala pro Huey, o Wayne Train, que é o nome original do trem bala, né? Ele tá rindo da tua cara, pô. Ele não tá sem nenhum remorso pelo que ele fez. Muito pelo contrário, ele tá sendo acobertado, defendido. E com certeza não vai querer deixar isso passar limpo. E o Huey fica naquela viadagem, se ele entra ou se ele não entra no time. Mas enquanto ele fica nisso, ele viaja para os Estados Unidos com o Billy Bruto para se reunir com os The Boys. E ele vai vendo como funciona o trabalho dele. O Billy Bruto reúne todos os outros membros de novo, né, que estavam separados, e eles voltam à ativa. Em contrapartida tem os Supers, né, também é mostrado os vilões. Os Supers, eles conhecem muito bem os rapazes e já no primeiro volume eles deixam claro que eles têm medo deles, né? Pra tu ver o nível. Então o que eu acho paia na série é só isso, porque assim, os The Boys eles são muito nerfados e os vilões, os Supers, eles são muito poderosão, entendeu? Sendo que na HQ é o contrário, pô. Na HQ eles toram o Super como se fosse criança, entendeu? E então tem essas diferenças. Então, no The Boy, nos Supers, a primeira equipe que eles mostram é o Seven, né? O 7. Na HQ a gente vai ver, na série também mostra um pouco disso, que existem várias equipes de super-heróis. A principal delas é a mais forte, que seria uma paródia da Liga da Justiça, seria o 7. Mas também tem um que seria a paródia dos X-Men, que vai ser mostrado no outro arco. Tem uma que é a paródia dos Vingadores. Tem um que é a paródia dos Jovens Titãs. Inclusive tem um que é uma paródia dos Novos Vingadores que aparece nesse primeiro volume. Que eles vão espionar, né? São os primeiros supers, primeiro caso do Huey, né? Que eles vão trabalhar. E o trabalho é basicamente o quê? Não confrontar eles diretamente, né? Mas de grampear os supers. O Huey, ele vê pela primeira vez como é que eles agem fora das câmeras, como eles agem na vida real, que é totalmente diferente do que as pessoas acham que os supers fazem, né? Acham que eles estão fazendo coisas caridosas, ajudando os outros. Porra nenhuma, eles só fazem merda atrás de merda. E o Huey filma tudo, grava tudo, grampeia tudo,
E depois o que eles fazem? Eles jogam isso na cara deles, né? Eles manipulam, eles fazem uma chantagem emocional em cima do Super, os Supers ficam putos, eles desmontam, eles desmembram a equipe só com chantagem, com vídeo e com, com provas, né? E aí eles ficam com medo, eles ficam com o cu na mão. E aí o Homelander, que é o principal vilão, né? Conhecido também como Patriota, tá sabendo dessa treta e ele já sabe que isso tem mão do Billy Bruto, que já conhece ele há um tempo. Os integrantes do Seven são o Patriota, na HQ, né? Vou chamar ele de Patriota porque ele é chamado assim na HQ, não é de Capitão Pátria e nem de Homelander. Então vou chamar ele de Patriota. Aí tem o Oceano, que seria o Profundo, mas daqui na HQ ele é chamado de Oceano. Aí tem o A-Train, que é o Trem Bala. O Black Noir, que é totalmente diferente da série. Depois eu falo mais sobre ele, mais pra frente. A Queen Maeve, que é a Rainha Maeve, que também é igual, é parecido na série. E a Luz Estrela, que entra, é a nova integrante. Então, eles têm esse paralelo, né? Da mesma forma que o Hughie está entrando numa equipe que luta contra os Supers, uma personagem que também é inocente, como o Hughie, boa de coração, entra na equipe dos 7 dos vilões, a Luz Estrela. E tem o Jack the Jupiter, que não tem na série. Mas é um personagem muito foda e o que acontece com ele no futuro é muito foda também. Só que vai ser só nas outras edições, depois eu falo sobre isso. E aí, cara, tem um capítulo que diz que é perdendo a inocência. E uma das cenas mais brutais desse primeiro volume que eu achei é quando ela chega no QG dos Seven. E diferente da série, que eles ficam num prédio, eles ficam tipo numa torre da justiça, igual o Liga da Justiça, sabe? Um negócio que fica flutuando no céu. E aí o Capitão Pátria tá sendo gentil, conversando, que bom, eu parabenizo, parabéns que você passou e não sei o quê. Só precisa de uma coisa mais pra você ser definitivamente um membro do 7. E ele simplesmente abaixa a calça e pede pra mina pagar uma chupeta pra ele, velho. E fica pior ainda, porque depois chegam os outros membros e eles também abaixam a calça e pedem pra que façam a mesma coisa neles. Aí, porra, óbvio que a Luz Estrela fica em choque, né? Como é que você tá fazendo isso? Você é o patriota, como é que pode? Aí ele, sim, eu sou o patriota e eu quero ser mamado. E foda-se, tipo, é muito brutal, velho. E aí ela fala, você vai me obrigar a fazer isso? Aí ele, não tô te obrigando a nada. Você que decide se você quer voltar pra sua casa ou se você quer fazer parte do 7. E aí, mano, ela faz. Não mostra, só mostra depois ela vomitando lá no banheiro. E ela conhece a Queen Maeve e ela trata ela que nem bosta. Então, tipo, a recepção dos integrantes do 7 foi traumatizante pra ela. E aí, nesse meio termo, o Hughie também tá tendo mais experiências, né, lá com os rapazes. E aí eles vão pra uma praça e, por coincidência, eles dois se encontram e começam a conversar, igual na série, né? E aí eles começam a se apresentar, eu sou o Rio, eu sou esqueci o nome da Luz Estrela, o nome dela, acho que é Anne, sei lá, foda-se. E aí pronto, eles começam a amizade, então o volume 1 é basicamente isso, né? Aí pra não ficar muito longo, o que acontece nessa HQ é que eles ameaçam pela primeira vez, a primeira equipe é a Tropa Terror, que chama. Que só tem uns malucos muito doidos, e aí eles descobrem que foi os rapazes, e eles vão confrontar eles, e aí tem a primeira cena de ação. Já avisando que a HQ do The Boys não tem muita ação, tá? Então nisso a série consegue ser melhor, porque na série tem mais ação, tem mais gore. Na HQ é mais conversa e putaria. Não tem muita violência. Quer dizer, tem, mas não de ação assim, pancadaria, é isso que eu quis dizer. E aí nessa cena, sem querer, o Bruto, ele tinha injetado minutos antes o composto V. Que na HQ, diferente da série, né? Na HQ eles usam muito o composto V, muito. Pra poder tancar os supers, né? Então isso faz muito sentido. Por isso que eles descem a porrada neles. Já na série eles não usam muito, eles vão sozinhos, né? Então acho que isso meio explica porque é que eles são nerfados, né? Porque os caras enfrentar os malucos com superpoder, é como o Billy Bruto fala, né? Eu injetei isso em você, cara, foi pra te ajudar. O Rui fica com raiva. Por que você botou essa merda em mim sem permissão? E ele fala, cara, se você fosse enfrentar um super do jeito que você tá, um murro ia arrancar a sua cabeça. Mas quando você tá assim, você fica com uma força de 15 vezes maior de um homem. E o único efeito colateral é que sua bosta vai ficar azul.
E aí o Rio, por acidente, ele acaba matando, né, um dos membros da tropa terror no nervosismo, porque ele não tinha experiência, né? E aí os caras falam, porra, era só pra bater, Rio, e não pra matar. Mas foi sem querer. Aí, resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, já no final, né, depois de tudo que acontece, de todos os Paranauê, o Rio fala pro Billy que não vai querer ficar, que ele vai voltar pra Escócia, e aí o Billy Bruto, tudo bem, pode ir, sem problema, não vou te forçar nada. Como eu disse, você que escolhe. E depois o Rio fala, cara, mas por que vocês fazem isso? Qual é a graça de ficar chantageando esses heróis e tal, não sei o quê? Esses supers, quer dizer. E aí o Billy Bruto, ele revela, a minha esposa, minha ex-esposa foi estrupada por um desses supers. E aí o Rio fica em choque, né? Quando ele revela isso, ele fala, eu vou até o fim pra fazer justiça, né? E por isso que eu te chamei, porque eu sei que também aconteceu uma coisa ruim com você. Então o Rio meio que fica comovido com isso, então ele decide ficar e vira parte do membro dos rapazes. E o Billy Bruto fala que um dos caras que fizeram isso, ele é um dos principais, né? Só que ele não fala diretamente que é o Homelander. Mas ele deixa meio entendido, só depois que vai dizer que é ele. E diferente da série também, outra diferença, na HQ o Billy Bruto ele sempre está acompanhado de um cãozinho, um bulldog chamado Terror. Esse cachorro é muito engraçado e ele é muito importante na história, porque ele é muito leal ao Billy Bruto e ele é tão psicopata quanto o dono, né? O Billy Bruto fala, come, aí o cachorro vai lá, o Terror, e come a cachorra dos outros caras lá. É muito massa. Então é isso, meus amigos, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Esse foi o vídeo do The Boys. Eu vou fazer um breve resumo dos outros volumes, né? Eu não vou contar tudo na HQ porque eu também quero inspirar vocês a criar ler essa obra de arte e vocês mesmos terem sua própria experiência. Então é isso, vou deixando o vídeo por aqui. Tchau, valeu e fui!